pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Eu trouxe a Thaís Cruz, que é professora, pedagoga, super chiquérrima, e que super entende de cultura indígena, né? Na verdade, se apresente, vamos... Oi gente, meu nome é Thaís, sou antropóloga e tenho me dedicado à questão indígena aqui no Rio Grande do Norte. Thaís, a gente tem uma questão bem interessante na educação do Rio Grande do Norte, na qual a gente percebe que os índios são ditos como exterminados. Em um determinado momento, foi-se publicado que não existiam mais índios aqui no Rio Grande do Norte, e os livros de história, inclusive livros em cadeia nacional, replicam isso. No entanto, a gente tem a FUNAI, que exerce atividade no Rio Grande do Norte. Então, existe ou não existe índios e grupos e aldeias aqui? Existe e, como você falou, tem FUNAI, só tem FUNAI onde tem índio, né? Então, aí já desconstrói o argumento de muita gente que diz que não tem no Rio Grande do Norte. Nós tivemos 2 genocídios, um que foi físico e outro que foi literário. Literário, realmente você vai ter dificuldade de encontrar alguma coisa escrita dizendo que tem os índios aqui no Rio Grande do Norte. Mas essa realidade está mudando justamente porque esses grupos que tem aqui no Rio Grande do Norte, vou citar, por exemplo, Amarelão dos Mendonça em João Câmara, o pessoal do Catu em Canguaretama, tem o pessoal do Sagi, né? Que são os 3 mais atuantes, mas temos mais de 10 grupos que estão se auto-reconhecendo enquanto indígenas, tá? A maioria potiguara, mas tem o pessoal também tapuia, outra etnia. E, enfim, temos sim no Rio Grande do Norte e a gente só precisa colocar novamente eles no mapa do Brasil, tá? Me diz uma coisa, como é que os índios dessas aldeias que você citou se comportam? São aqueles índios que a gente costuma ver na TV? Ou eles já estão mesclados à cultura da gente? Eles possuem áreas próprias ou eles estão no meio das cidades? Porque acredito que boa parte dessa aculturização que a gente tem sido submetido é por não reconhecer esses agrupamentos e por não saber como identificá-los, né? Uhum. Então, como é que funciona aqui no Rio Grande do Norte? Como é que eles se vestem? Pois é, a gente tem que realmente desconstruir aquele estereótipo de que o índio tem que estar pelado, tem que estar no meio da floresta com maracá, né? Inclusive hoje a gente vê índios usando nossas tecnologias, computadores, celular, TV a cabo, tudo isso eles usufruem porque o processo de aculturação foi inevitável, né? Os portugueses chegaram aqui, dominaram, inclusive proibiram as línguas maternas deles, eles tinham que falar o português. E hoje você dificilmente vai encontrar aqui no Rio Grande do Norte alguém que fale tupi-guarani. Temos grupos hoje em dia de estudos que estão aí repassando a linguagem, né? E o tupi-guarani nas escolas, inclusive. O Catu, eles têm a primeira e única escola indígena do Rio Grande do Norte, que o currículo é diferenciado, certo? Que lá eles aprendem o tupi-guarani, principalmente o tupi, né? Que é a nossa materna. Agora, essas áreas ainda não são reservas indígenas, ainda não são demarcadas, entendeu? Mas existe aí essa luta já para o reconhecimento dessas terras. São muitas terras. E aí, por isso que eu acredito que vai demorar muito para que eles tenham essas terras de volta ao seu poder, né? Outra coisa em relação ao processo de aculturação das vestimentas. Eles vestem as mesmas roupas que nós vestimos, apesar de que é diferente. Por exemplo, você vai chegar numa aldeia lá do Catu, muitos deles vão estar sem camisa, vão estar mais à vontade, né, em contato com a natureza, mas estão bastante aculturados. Agora, tem coisas muito específicas da cultura que não houve aculturamento, como, por exemplo, a questão medicinal. Ainda se usa muito chá. Eles têm um domínio muito grande do conhecimento dessas ervas medicinais. Inclusive,
essa semana foi publicado um livro de medicina, baseado em medicina natural, imenso, mas pelos grupos indígenas do norte. Eu achei muito bacana porque é uma enciclopédia de peso, 2.000 páginas, é um negócio enorme. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos o pessoal do Catu que está tentando desenvolver um projeto parecido. Que legal! Você vai no Catu, por exemplo, aí você pergunta, eu queria saber uma planta para dor de dente. Ele vai dizer, uma planta para diabetes, ele vai dizer. E eles têm todas elas lá, é o que mais é interessante. O que eu tenho visto, eu sou professor da rede municipal em uma cidade no qual o Catu está inserido. O Catu fica entre Goianinha e Canguaretama, e ele está ali no meio. Quando eu entrei na escola, embora algumas pessoas falassem que existia comunidade indígena, era de desconhecimento da maior parte. Quem me trouxe a informação foram os próprios alunos e ainda assim informações escassas. A maior marcação de cultura que eu vejo ao entrar na escola é justamente por parte das histórias. Aqui a gente tem o Batatão, a gente tem a Madame Florzinha. Madre Florzinha. E o que aconteceram com essas histórias? Por que a gente não tem essas histórias no nosso cotidiano social hoje em dia? A questão é que os índios, sofreram um processo de preconceito, né, da sociedade. Eram vistos como preguiçosos, eram vistos como selvagens. A imposição da cultura europeia, principalmente da cultura portuguesa no Brasil, foi muito forte. Inclusive, eles eram proibidos. Eles eram proibidos de cultuar os deuses deles, assim como os africanos também, né? Eles eram proibidos de fazer os rituais, dançar o toré. Então, durante muito tempo, alguns conseguiram fazer escondido, alguns rituais escondidos, né? Se você for no Catu hoje, por exemplo, você perguntar para algumas pessoas, você se considera indígena? Ele vai dizer que não, porque o avô dele disse para não dizer que era índio, porque o bisavô dele disse que pro avô não era, entendeu? Eu acho que é a pior violência que pode existir, que é a violência de identidade, né? Você desconstrói a percepção daquele indivíduo e daquela comunidade enquanto ente, enquanto vontade própria, e acaba se submetendo. Hoje em dia essa violência persiste? Persiste. No entanto que quando o pessoal do Catu, por exemplo, vai para a escola na cidade, né? Porque lá tem a escola indígena, mas é até o fundamental. Não tem o ensino médio, né? Então eles têm que ir para Goianinha, para Canguaretama e chamam, por exemplo, eles de catuzeiros, que é bem pejorativo. Aquele pessoal ali é catuzeiro, o povo vai do Catu, entendeu? Então existe sim muito forte ainda o preconceito. É uma coisa que a gente tenta inclusive combater, né, quando vai falar sobre a questão indígena. Inclusive a lei 11.645/2008 foi criada justamente para tentar combater esse preconceito. Mostrar que a cultura indígena e a cultura afro-brasileira são culturas extremamente ricas, né? São importantes. Então, na sua percepção, quanto a políticas sociais aqui no Estado e políticas educacionais, quais seriam as necessidades imediatas para enriquecimento e reconhecimento dessas comunidades? Primeiro, a comunidade acadêmica, né, ter uma reciclagem aí de professores que entendam o que aconteceu com os índios do Rio Grande do Norte, né, que eles não foram exterminados por completo, que ainda existem muitos índios no Rio Grande do Norte, repassem isso para os seus alunos. Inclusive, nós somos muito bem-vindos nessas comunidades em aula de campo. Quando a gente vai para lá, eles nos recebem muito bem, dançam o toré, contam as suas lendas, né? Mostram a sua culinária. Então, um passo importante é esse também, né? E a questão de ver diante das autoridades políticas a questão da demarcação das terras, né? E a produção
a produção não, como é que eu posso dizer? É a criação de novas escolas indígenas, porque a gente só tem uma no Rio Grande do Norte. Ah, total. A gente precisa de mais escolas indígenas que tenham o seu currículo diferenciado. Por exemplo, o índio lá do Catu, na escola deles, eles vão aprender o tupi. Né? Quando você entra lá, você vai ver vários nomes, tudo em tupi. Bacana. Eles têm a aula de artes, como fazer um maracá, como fazer um cocá, como fazer uma saia. Né? Eles estão buscando as suas tradições. Recuperação da identidade, né? E tradição. Se a gente for raciocinar, então, quanto a cultura indígena no Rio Grande do Norte, basicamente existe essa necessidade de processo de reconhecimento, né? E o que é mito e o que é realidade dentro do que a gente pensa do índio do Rio Grande do Norte hoje em dia? Mito é o pessoal achar que não existe. Isso aí, e outra coisa, achar que o processo de aculturação fez com que ele deixasse de ser índio. É importante que se diga que hoje nós brasileiros vivemos uma fase diferente, que é a fase do autorreconhecimento. Então, se o IBGE vai na sua casa, ele não vai mais marcar com um X a sua cor, ele vai perguntar: você se considera o quê? Branco, né? Negro, pardo, até outros. Vai ter índio lá, não tinha. No censo do IBGE, no Rio Grande do Norte, não constava índio, e agora consta, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo que na minha família, a minha avó era uma índia, cabocla, né? Que eles gostam de chamar esse nome, cabocla. E eu tenho todos esses traços ainda, e eu quiser me auto-identificar enquanto indígena, eu posso, entendeu? E ele vai ter, o recenseador, ele vai ter que colocar lá que eu sou índia. Bacana, né? bacana. Isso foi interessante porque se acreditava que no Brasil ia diminuir drasticamente o número de índios. Já chegamos, inclusive, a contabilizar aproximadamente 200 mil. E hoje nós temos contabilizado 800 mil. Não foi o número de índios que aumentou em nascimento, mas o número de pessoas que se auto-reconheceram enquanto indígenas, incluindo Então, do Rio Grande do Norte. Sim, um grande progresso, né? Tem sim. A duras penas, mas temos sim. Thaís, muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada. E a Thaís vai estar aqui em outros vídeos, tá bom, gente? Obrigada a vocês.